Último bloco do Todas as Coisas desta noite, a gente abre com mais participações, Camila. O Leandro Gonçalves está falando assim que não tem condições financeiras para ajudar o filho, sente que o filho está adoecendo, está ficando mais deprimido e ela quer saber se a rede pública conta com esse tipo de atendimento e onde que ele pode levar o filho. É nos CAPs. Geralmente são os CAPs que fazem esse atendimento, é uma equipe multidisciplinar, muitas vezes interdisciplinar, o que faz uma diferença, porque o multi, cada um no seu canto, lá não, eles têm oficinas que se conversam. Então, geralmente, nos CAPs, nas universidades existem convênios, quase todas as universidades que têm formação em psicologia, elas têm atendimento público e de qualidade, bem supervisionado, bem orientado, enfim, na PUC, na Alfa, quase todas, enfim, todas as universidades têm estágio, né? Quem tem curso de psicologia. Esperando um pai que não tem, desculpa, Suzete, Sim. Um pai que não tem internet, não consegue ter acesso aos endereços, por exemplo, se ele for num posto de saúde comum, ele pode ser orientado ali. Pode ser orientado, sim. É porque o CAPS você não precisa passar por um atendimento num CAIS, você pode ir direto à procura de atendimento nesses locais. Sim. Certo. E existem alguns... E a orientação vai se receber lá na unidade do CAPS, né? Uhum. Mas ele é porta aberta ou ele uma consulta é marcada? Eu não vou ele saber é porta aberta, falar. não é, doutor? Eu acho que eu sei que alguns são. Enfim, eles dão orientação. Se a pessoa não tiver nenhum nível de orientação e ela procurar um CAPS, eles vão dar orientação para ela. Ou um CAIS. Qual que é o procedimento, exatamente. Porque às vezes situação emergencial, né? Uhum. Então, por exemplo, você de caso que tem que ir para o Vassili Schuch, talvez o doutor Marcelo possa explicar melhor. Eu sei que vai para o Vassili encaminha para algumas instituições. O único hospital psiquiátrico infanto-juvenil que existia aqui, que era o Hospital Asmigo, do qual fui diretor, de 86 a 2016, ele atendeu exclusivamente SUS, uma clientela de 0 até 16 anos. Ele foi fechado pelo governo. O governo tem uma política chamada antimanicomial, que é contra os hospitais psiquiátricos e contra algumas intervenções psiquiátricas. Então, esse hospital foi fechado. A assistência em psiquiatria infantil é muitíssimo precária. Muitíssimo precária porque... começa que, eu falo da minha área, psiquiatria, eu não falo de psicologia ou de outras áreas, de fono e tal, mas falo da psiquiatria. É raríssimo você ter um CAPS infantil onde você tem um psiquiatra infantil, né? É muito raro. Inclusive, mesmo em universidades e tal, é muito raro você ter esse atendimento. Então, é hiper precário desse lado. Não adianta falar assim, você vai para o CAPS e tal, você vai ter um médico, mas você vai ter um clínico geral. Muitas vezes você vai ter um clínico geral atendendo psiquiatria infantil, que é uma subespecialidade da medicina, da psiquiatria. Hoje, para você ser um psiquiatra infantil, você tem que fazer 3 anos, além dos 6 anos de medicina, você tem que fazer 3 anos de psiquiatria e mais 1 ou 2 anos de psiquiatria infantil. Quer dizer, é uma formação muito especializada que o governo não paga por esse profissional. Então, do lado da psiquiatria, não sei, ela está falando aqui, mas é do lado da psicologia, né, doutor, mas da psiquiatria é muito precária essa situação. Mas tem. Os CAPs têm psiquiatras, tem médicos psiquiatras, a gente já fez várias matérias mostrando eles têm, isso. Não estou dizendo que não tem. Eu acho até assim que pode... Específico da infância, específico da infância, eu acredito. Por isso, aí eu imagino o desespero dos pais, doutor, a gente colocando um quadro desse, né? O que fazer? Se a gente não tem um hospital para receber essa criança, esse adolescente, se o órgão público que é destinado a atender, a tratar a depressão, não tem um especialista em criança, em infância, o que esse pai faz? Eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu fiz essa pergunta antes do nosso hospital ser fechado, eu fiz essa pergunta para o secretário municipal da saúde, para o secretário estadual da saúde, e eles falaram que era a política do Ministério da Saúde. Hoje essas crianças, casos graves desse jeito, estão sem atendimento. A verdade é essa. Hoje o nosso hospital é obrigado a atender rico, é obrigado a atender convênio, quer dizer, eu estou sendo obrigado até a ganhar dinheiro, coisa que eu nunca preocupei na minha vida, porque o SUS não me quis. Nosso hospital, modéstia à parte, foi eleito o melhor hospital de psiquiatria infantil do Brasil. Está lá aberto para quem quiser ver a estrutura que tinha lá. Até cavalo tinha lá dentro, ecoterapia, lago, tinha tudo. E fecharam.
Então, você vê o seguinte, eu não acredito nessas políticas públicas, sinceramente. Eu acho que o que aconteceu? A população devia cobrar do governo que deixasse de pagar menos imposto e sobrasse mais dinheiro para a população, ou que o governo fizesse um plano de saúde com aquele dinheiro que a pessoa paga para o SUS, que é uma média de 500, 600 reais por brasileiro por mês, que é o que o SUS custa. Com isso dá para você pagar um ótimo plano de saúde particular e tal. Então, eu não, sinceramente, me desculpe, eu sei que os pais estão desesperados e tal, mas eu não acho que por aí vai haver solução. Eu só vejo, como eu falei, eu só vejo piora dessa situação. Quando eu falei de psiquiatras, eu falei de psiquiatras infantis. Se você conheceu, se elas conheceram, alguém conhecia aqui algum CAPS que tenha um psiquiatra infantil, porque quando eu falo psiquiatra infantil, não é a pessoa que se intitula, não, porque hoje em dia também tem muito isso. Às vezes um pediatra se intitula psiquiatra infantil, um neurologista se intitula, isso porque faz uma pós-graduação ou algum curso, assim, não é isso. Para você se intitular, você tem de ser, ou ter feito ou residência, ou de ter um título de especialista outorgado. Então, é assim que eu falo, que não existem esses psiquiatras infantis, eu não conheço. Então a situação é muito grave. Eu criei essa polêmica porque a Marcela ela deu uma opinião que deu a entender que há recursos. E eu acho que a gente tem que ser honesto, pelo menos da minha parte psiquiátrica, repito, não estou falando da parte, mas a gente tem que ser honesto e dizer que não há esses recursos são escassíssimos, são dificílimos. Não, ela falou da psicologia, né, nas faculdades onde há o atendimento psicológico, que eu acho que quando chega uma criança, um adolescente, que procura, às vezes, as famílias têm menos preconceito em procurar um psicólogo do que um psiquiatra, o encaminhamento a um médico especialista é feito, mutas vezes, pelo psicólogo, e tem uma outra questão que nós não estamos falando. A gente está falando do sintoma posto, do sintoma dado, e a gente não está sabendo falar o que é prevenção. Até então, a gente não falou de prevenção aqui. Para mim, isso é muito importante. Porque hoje em dia se tem protocolos, inclusive, de detecção de risco precoce de doenças do desenvolvimento, dentre várias doenças do desenvolvimento. Então, acho que é importante a gente falar de detecção precoce, acho que é importante a gente falar, fora os sinais, os sintomas, mas o que está provocando isso, o que a gente pode fazer em termos de ações, de grupos, de escuta, para que o quadro depressivo não aconteça. Porque eu entendo, novamente, eu vou insistir que eu entendo que esse é um fenômeno social, que, né, diante de tantas demandas, tantas injunções. Nós não escutamos os adolescentes. Nós não sabemos escutar o lado B dos adolescentes. Então, se tem um episódio, enfim, trágico numa escola, geralmente a gente apresenta, não são todos os casos, mas a gente apresenta, vamos falar do bom da vida, vamos falar do que é legal. Eles estão querendo falar do que não está legal. Porque tem uma série de coisas que não está legal. Não está legal estudar muito, não está legal a pressão, não está legal a falta de perspectiva que eles têm em vários âmbitos. Não está legal, às vezes, em casa, não está legal a exclusão. Então, nós precisamos ter gente competente, com boa formação, para que se possa colocar grupos para esses adolescentes e oferecer subsídios culturais para essas crianças. Mas também. As escolas têm feito isso, tem se falado muito isso, né? Algumas, não são todas, nós estamos falando de escolas privadas, eu acho, até. Essa discussão, acho que tem que ir para além disso aí. Acho que nós temos que... acho importante a gente ter uma estrutura de rede de saúde pública que dê conta disso, mas não são todas, né? Estou falando de rede pública, que é 80%, eu acho, não sei nem a proporção. Certo. Doutor, o tratamento é sempre medicamentoso no caso de uma depressão diagnosticada? Não, o tratamento medicamentoso é uma das partes, né? Mas tem o tratamento psicoterápico também, né? Você tem que fazer psicoterapia. Essa psicoterapia, ela tem várias modalidades, né? Pode ser cognitivo-comportamental, psicanalítica. Você tem que fazer terapia familiar, geralmente está envolvida a terapia familiar, né? Alguns casos de adolescentes, eles já estão com problemas pedagógicos, você às vezes tem que dar nosso hospital mesmo tem um setor lá de atendimento pedagógico desses adolescentes. Então é um tratamento multiprofissional, né, multidisciplinar. Não é só medicação. Pelo contrário, você jamais deve tratar não só depressão, mas quase nenhuma doença mental só com medicação. A única doença mental que você trata com medicação são doenças mentais orgânicas, epilepsia,
demência, né, tumor cerebral, que tudo bem. Agora, a maioria das doenças mentais, principalmente depressão, transtornos de humor, você tem que tratar com psicoterapia também, não só com medicação. Pelo contrário, igual eu falei agora mesmo, se você só trata com medicação, acontece muito o que vem acontecendo atualmente. Você dá uma medicação e às vezes você piora um sintoma. Tá, mas no caso da necessidade de um medicamento, que é um medo que os pais têm de interferir na capacidade, no comportamento da criança ou do adolescente, alguns casos vão ser necessários que a criança ou esse adolescente tome o medicamento. Esses medicamentos, hoje, a gente pode dizer que eles são seguros? A criança pode levar uma vida normal? Ela vai ter um rendimento escolar bom? Depende do qual medicação que você está tomando e quem que está passando, né? Porque uma coisa, existe um princípio na boa psiquiatria, dopar não é curar ninguém, certo? Então, é claro que às vezes numa psicose, numa crise convulsiva, numa crise conversiva, etc., um estado dissociativo, você precisa dopar, sedar. Mas no tratamento correto desses problemas, por exemplo, se você usa que a gente chama normotímicos, que são medicações que regulam o humor, eles não cedam, certo? Se você souber usar adequadamente, vamos dar um exemplo, lítio. Ele não ceda, ele não vicia, ele não causa descognição, você não fica descognitivizado. Então, você, pelo contrário, você melhora o rendimento da criança. Às vezes a criança está deprimida, ela não consegue ter um bom rendimento. Às vezes ela está em estado de exaltação de humor, ela não consegue prestar atenção. Então você dá a medicação vai melhorar aquilo. Se a medicação a longo prazo, né, ela não está causando benefício para aquela criança, isso tem que ser revisto. Porque o médico ele explica, por exemplo, seu filho chegou ali no hospital. Naquele momento ele tem que ficar sedado. A família fala, pô, doutor, mas ele está sedado, Fala assim, não, mas ele está quebrando tudo, ele está se automutilando, ele está querendo morrer. Agora, isso é uma coisa, no momento agudo. Agora, daqui 6 meses, aquela criança está dentro de casa, sedada, só dormindo e tal, alguma coisa tem que ser revista. Né? Porque o tratamento não visa sedação. O tratamento visa a regulação do humor. Então, essas desregulações, elas são neuroquímicas. Inclusive, você vê em exames. Isso aí não é um sintoma de uma coisa social. Você vê até em exames. Se você fizer determinados exames, você nota aquela alteração neuroquímica ali. Você vai o quê? Corrigir essa alteração neuroquímica. Às vezes você vai até estimular a criança. Em vez de sedar, você vai até estimular. Tem medicações que chama psicoestimulante, que você dá para estimular a criança e não para sedar. Fábio. Eu queria falar da importância da escola entender o adolescente e a criança que está vivendo esse processo, como a escola começar um processo de inclusão escolar. Porque muitas vezes se entende que a criança que está passando por um problema de saúde, que ela tem uma deficiência ou ela tem uma doença diagnosticada, um autismo ou alguma situação assim, é que cabe a inclusão. Mas esse período de tratamento emocional, né, essa criança precisa de uma atenção especial, de também uma adaptação escolar, e a escola tem que dar as mãos aos profissionais que estão atendendo. Então é preciso uma conversa, é preciso uma aproximação, porque senão o adolescente ele já está se sentindo incapaz, porque o rendimento está baixo, as notas não estão legais, ele já está passando por um processo de tratamento, e se essa escola não tem uma escuta e um olhar para essa situação, quando você iniciou o programa falando assim, a depressão às vezes é visto como mimimi, né? uma preguiça, não está querendo fazer. Então, hoje já se faz um trabalho com os professores para que entendam isso. E comece a ter um olhar diferente, que naquele momento essa criança não está incapaz de aprender. Momentaneamente, ela está impossibilitada porque tem uma demanda emocional ou biológica que a impede de ter esse rendimento esperado. Então, é necessário que as escolas ampliem esse olhar também para as questões emocionais. Né? A gente tem uma participação aqui de uma adolescente, pediu para não divulgar o nome, ela tem 17 anos,
Diz que perdeu a mãe há alguns meses e desde então não é mais a mesma. Ela está fingindo que está tudo bem, mas não está. Se sente perdida e tem algumas fadigas também, anda um pouco depressiva. O que ela deve fazer para prevenir que isso evolua para uma doença como a depressão? Eu vou dar uma resposta, talvez o doutor Marcelo possa responder também, mas eu penso que a gente não pode confundir luto com depressão. Essa é uma criança que acabou de perder uma... É mãe que ela falou? Quer dizer, isso não é pouca coisa para ninguém. Acho que a gente tem que dar uma escuta para essa pessoa e uma escuta que permita ela se entristecer, inclusive. Porque muitas vezes o redor não dá conta da tristeza. Quem está ao redor não dá conta daquele sofrimento e ela acaba não tendo uma interlocução com outras pessoas que poderiam dar uma sustentação para ela. Se vai ou não se tornar uma melancolia, que a gente chama na psicanálise, ou uma depressão, a gente tem que ver, mas o primeiro momento, talvez dizer para ela, sim, a gente tem que se entristecer nesses momentos e tomar o cuidado. Quer dizer, às vezes no velório já falam, vamos dar um remédio para ela que ela não está legal. Quer dizer, a pessoa acabou de morrer, você já quer dar um medicamento para a pessoa não poder viver a tristeza. Num mundo tão hedonista como que a gente vive, né? Você só pode sentir prazer, você tem que sentir alegria. Então, assim, tem que tomar esse cuidado. Mas, óbvio, que o adulto que estiver em torno dela, é importante que ela converse, que ela possa conversar com alguém sobre isso para poder fazer essa diferenciação, até um diagnóstico diferencial. O que do luto está tocando em algum ponto que possa se tornar uma depressão. Isso é a minha percepção. Eu percebo no dia a dia com os adolescentes que esse padrão estabelecido de estar sempre bem, né, que tem que resolver logo, vamos para frente, isso tem mexido muito com eles. É como se eles, adultos também, né, eu tenho adultos que não estão vivendo luto, acham que isso é fraqueza. Então, acabaram de perder uma pessoa querida e quer voltar ao trabalho para mostrar que está forte e não vivencia essa dor, não se permite sofrer e sentir. E os adolescentes, eles têm passado por isso. É como se eles tivessem que estar sempre muito bem fisicamente, em termos de padrões de beleza e com o astral. E às vezes, eu concordo, ela às vezes está passando por um luto que não é nada fácil, e aí já começa, até porque eles têm acesso a muitas informações, ela já começa a se intitular, a diagnosticar como uma possível depressão. E lembrando que a adolescência é um luto da infância. Certo. E dos ideais da infância. Você quer, doutor? A visão da psiquiatria é um pouco diferente. Na psiquiatria existe uma doença chamada luto patológico. O que caracteriza esse luto patológico? Primeiro, um período acima de 3 meses. Se acima de 3 meses a pessoa continua com aquele luto, já é um sinal de que aquele luto ele pode ter se transformado no que a gente chama de depressão endorreativa. O que é isso? É uma depressão que começa com uma reação, e depois ela fica endógena. Né? Então, tem até um nome complicado, depressão endorreativa de Weitbrecht, que é o psiquiatra alemão que descreveu isso. Então, muitos desses lutos, eles não são puramente lutos. Por exemplo, acima de 3 meses já é uma característica. Outra característica, ele vai piorando. Ele não vai melhorando como um luto normal. Então ele vai piorando. Outra característica, vai aparecendo sintomas de ansiedade ou de estresse pós-traumático. Então a pessoa começa a ter pesadelos com aquele luto, começa a ter calafrios, crise de pânico. Então, se esse luto está perdurando e se está se complexificando, é sinal de que provavelmente ela está desenvolvendo um luto patológico e que tem que ser tratado e diagnosticado do ponto de vista psiquiátrico. Tá certo. O nosso tempo acabou. Eu espero que de alguma forma a gente tenha contribuído aí para esclarecer dúvidas dos pais e eu acho que se a gente pudesse resumir aqui em alguma coisa, o mais importante hoje é que a gente tem a participação da escola no diagnóstico. Eu sei que a maioria das escolas públicas ela não consegue ter esse atendimento, mas a gente percebe através até de matérias que a gente faz que há uma preocupação maior hoje com a questão da depressão que pode levar, em alguns casos, ao suicídio. Isso tem movimentado a sociedade de uma certa forma. Mas eu agradeço muito a participação de vocês. Fabiola, obrigada, foi um prazer. Obrigada. Marcela, obrigada. Muito obrigada, doutor Marcelo. Obrigado. Camilinha, boa noite. Boa noite. A você que participou com a gente, muito obrigada. Esse programa tem reprise no sábado às 18 horas. Na outra segunda nós estaremos aqui. Até lá. O deserto que atravessei
ninguém me viu passar, estranha e só, nem pude ver que o céu é maior. Tentei dizer